Jogo importantíssimo contra o Olímpia, fora de casa, no Paraguai, que pode garantir a vaga direta para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, né? A torcida está muito preocupada como o Renato Gaúcho vai montar esse time para esse confronto importantíssimo que pode até salvar um tanto da temporada depois desse jogo medíocre e humilhante contra o Internacional, né? Sobre isso vamos tratar bastante, vamos tratar da administração Pedrinho, que não consegue concretizar logo essa venda de SAF do Vasco. A torcida está muito impaciente, pois está querendo que o Vasco se dedique em 100% para essa Copa Sul-Americana e o restante da temporada, frisando que a Copa Sul-Americana pode nos dar uma vaga direta para a Copa Libertadores da América de 2027, que é a meta do Vasco para então. Então vamos falar bastante nesse vídeo, né? Apesar da frustração da derrota para o Internacional, o Vasco quer, a torcida do Vasco quer essa vitória contra o Olímpia logo para garantir a classificação imediata para as oitavas de finais da Sul-Americana. E é o que a gente está sabendo no momento, é que o Vasco vai seguir o planejamento de colocar os times reserva junto a essa Copa Sul-Americana. Renato Gaúcho, que ainda está suspenso por mais um jogo, vai ficar fora desse jogo contra o Olímpia também, né? Não vai viajar para o Paraguai, né? Quem vai continuar é o Marcelo lá como técnico. O Vasco não vai levar os titulares vão ficar no Brasil se preparando para o jogo de domingo. E aí eu te pergunto, está acertada a decisão da diretoria de Vasco de manter o planejamento para a Copa Sul-Americana, não levando os titulares para o Paraguai para disputar essa partida, que para mim é importantíssima. Apesar de no começo do Vasco não ter dado tanta importância para essa competição, agora é a hora de garantir logo essa classificação e vir jogar contra o Barracas Central na próxima semana, somente pelo empate para conseguir a classificação. Lembrando que hoje joga Barracas Central e Audax, né? Dependendo do resultado, já pode classificar Vasco e Olímpia só para decidir quem é o primeiro do grupo. O Vasco vencendo a partida contra o Olímpia, ele faz 10 pontos, fica e dependendo da partida do Olímpia no próximo jogo, empatando, o Vasco já está classificado. E o Olímpia vencendo chega também a 10 pontos, e se o Vasco empatar com o Barracas, o Vasco faz 11 pontos e garante a classificação. Aí fica a pergunta aos senhores vascaínos: o Vasco tem que levar o time titular? Porque, segundo eu já fiquei sabendo, estou informando aos senhores que o Vasco vai seguir o planejamento de não levar todos os titulares para essa partida. Então, provavelmente, essa partida não terá Rojas, Thiago Mendes, né? Porra, Puma Rodrigues, entre outros jogadores aí, Robert Renan, Carlos Cuesta. A zaga dele provavelmente continuará com o Saldívia e Lucas Freitas. Eu não sei se ele manda o Fusato ou o Léo Jardim. Acredito que o Léo Jardim ele irá mandar, mas o planejamento continua o mesmo. Eu pergunto a você. Tá correto? Comenta aqui. E já deixa seu like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho da notificação para não perder os vídeos. Eu, particularmente, acho que o Renato Gaúcho deveria dar uma prioridade aí para essa Copa Sul-Americana. Eu não sei como que ele vai fazer. O Vasco também está mal no Campeonato Brasileiro, apenas 2 pontos da zona do rebaixamento, então tem que ir. O foco na Sul-Americana, o foco será total na Sul-Americana ou no Brasileiro, né? Existem desfalques acalorados sobre existe debates acalorados sobre a prioridade do clube. Muitos torcedores defendem o Vasco precisa focar 100% na Copa Sul-Americana por ser um caminho mais curto para um título e para a Libertadores, enquanto outros temem que desgaste prejudique a campanha no Campeonato Brasileiro. A análise que possam os prós é analisar o que pode ser os prós e os contras, né? Porque não adianta querer se classificar para as oitavas de finais e terminar aí a parada para a Copa do Mundo na zona de rebaixamento. Eu tenho certeza que nenhum dos torcedores quer isso. E o Vasco precisa focar 100% também em contratações. A administração do Pedrinho está muito boa. A maioria tem gostado da administração do Pedrinho, mas o Pedrinho tem que concretizar logo essa venda de SAF do Vasco para que o Vasco possa se programar com esse possível investimento que vai entrar no Vasco e montar um time mais competitivo para o restante do campeonato. Porque não adianta nada ir bem na Sul-Americana e na Copa do Brasil e ir mal no Campeonato Brasileiro e ficar correndo o risco de cair. Eu tenho certeza que nenhum torcedor do Vasco
quer passar por isso de novo, uma vez que em temporadas passadas passamos difícil, ano passado foi difícil, se salvamos apenas na penúltima rodada. Então, eu tenho certeza e pergunto a você, o que vale mais a pena? Focar na Copa do Brasil e na Sul-Americana e abandonar o brasileiro um pouco, se levar os titulares, é caso de Adson, que foi poupado por carga de jogo, entendeu? Já está 2 partidas sem jogar, provavelmente não jogará amanhã também diante do Paraguai, vai ficar se preparando para jogar no final de semana contra o Bragantino. Temos também Cuiabano, que teve uma distensão na coxa. Paulo Henrique também é desfalque, não volta antes da parada da Copa do Mundo, só volta após a Copa do Mundo, pois a lesão no tornozelo foi séria. Cuiabano também teve uma lesão na coxa. Então, é a pergunta que vai ficar: você que é vascaíno, pretende que o Vasco dê 100%, né, de atenção à Copa Sul-Americana e à Copa do Brasil, ou apenas ao Campeonato Brasileiro, para que possa fazer logo esses 45 pontos e se safar dessa zona do rebaixamento, podendo tranquilizar um pouco mais a torcida e, quem sabe, chegar a uma final de Copa do Brasil aí, igualmente foi feito ano passado, né? Pedrinho que tem que encerrar logo essa venda de SAF do Vasco. Eu acredito ainda que vou falar novamente que até o final dessa semana, no máximo até o final da outra, esse memorando estará assinado. Pedrinho já viajou para São Paulo para ter essa reunião com o Marco Lamaca, porque tudo no Vasco hoje está focado nessa venda de SAF. Tudo depende muito dessa venda de SAF. Né? Caso o Vasco consiga concretizar essa venda de face, ou pelo menos já assinar esse memorando, lembrando que após a assinatura desse memorando, esse memorando vai para o Conselho e o Conselho vai decidir se vende ou não, igual foi feito da outra vez. Só que da outra vez foi feito sem clareza e sem responsabilidade. Dessa vez não vai acontecer a mesma coisa. Então eu te pergunto, Vasco com reserva na Sul-Americana ou com titular? Vasco que viaja hoje para o Paraguai, já treinou de manhã, provavelmente viajou à tarde, para que amanhã de manhã possa fazer reconhecimento do campo, reconhecimento do estádio, para jogar essa partida que é muito importante, né, para o Vasco decidir se classifica em primeiro lugar ou se vai jogar esse playoff com quem vai ser eliminado na fase de grupo da Libertadores e vai disputar esse playoff. Lembrando que esse playoff é logo depois, na mesma semana, ou logo ali na outra semana, quando acabar a Copa do Mundo, que acaba em julho aí. Então, eu pergunto a você vai querer que o Vasco se classifique na Sul-Americana e na Copa do Brasil e corra risco de cair no Campeonato Brasileiro? Porque nós vimos que o time do Vasco, sem os titulares, não tem essa condições todas de se manter bem nessas 3 competições. Lembrando que o time do Vasco tem um elenco muito debilitado, tem um elenco muito limitado, então é pensar no que queremos para o nosso futuro. A venda da SAF do Vasco é muito importante. Pedrinho tem que concluir logo esse assunto antes que venha. Eu sei que vai ficar para o final do ano, todos já sabemos disso, mas até o final do ano isso tem que acontecer, porque vai ser quando o Pedrinho vai se despedir do Vasco. Talvez o Pedrinho venha a ser CEO, caso o Marco Lamaco decida ser. Então eu pergunto a você mais uma vez e te peço a você que é novo por aqui, que acabou de chegar no nosso canal, né, que deixe seu like, que se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para não perder nossos vídeos e comenta aqui sobre essa situação que o Vasco se encontra. Mas a mais, gente, vamos aguardar até o jogo de amanhã. Amanhã teremos mais vídeo trazendo mais informações sobre especificamente o jogo, né? Estaremos juntos durante o jogo aí fazendo live. Você tem um ótimo dia, tem um ótimo restante de semana. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.